Seja muito bem-vindo a mais um Apex Cash, um podcast feito para você que é empreendedor e empresário. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a grande virada das pessoas que querem sair do técnico, do operacional, para ser um empresário. Ter aquela empresa escalável, aquela empresa estruturada, se tornar um líder. E para esse assunto, estamos aqui com os meus sócios, o Derlan e Fabrício, e também um convidado muito especial, Murilo Marques. O Murilo, ele é especialista em manutenção de notebooks, criador do método Matec e também da comunidade Técnico de Elite. Já tem mais de 4.000 alunos. Casado com a Tatiele e orgulhosamente pai da Alice. Seja muito bem-vindo, Murilo. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Guilherme, obrigado pelo convite, meu irmão. Prazer, satisfação enorme dos sócios aqui também. Hoje a gente vai falar realmente de um assunto, para quem é o meu público que me assiste lá no Instagram, no YouTube. Galera, a gente vai falar aqui hoje sobre algo que muda a mentalidade do técnico de informática, que é, né, o meu segmento, e que a gente precisa pensar de uma forma diferente para poder escalar. Acho que a grande virada de chave é escala, né? A gente precisa criar negócio que escala. E quando você coloca a sua mão de obra em prática, não é escalável mais. Murilo, a gente está falando no seu segmento, que é técnico de informática, mas a gente está, ao mesmo tempo, falando de todos os outros técnicos do segmento. Às vezes, um engenheiro civil, um pintor. Então, tem todo tipo de operacional aí que a gente pode e vamos aplicar. Exato. Porque eu vejo que essa é a grande dificuldade. O cara acha que por ser um bom técnico, ele vai se tornar um bom empresário. E, às vezes, não. Às vezes não é assim. Às vezes não é assim. É como, às vezes, um bom jogador não significa dizer que ele será um bom técnico, né? Exatamente. E o bom jogador também, sozinho, ele não consegue ser um bom jogador. Verdade. Mas, Fabrício, dá um oi aí pra turma, pro pessoal ouvir sua voz também. Maravilha, eu sou Fabrício Oliveira, sócio fundador da Apex. Murilo, prazer imenso receber você aqui hoje conosco aqui no Apex Cash para falar justamente daquilo que a gente acredita, né? De como você transformou um ofício técnico, né, em um negócio, um empreendimento, se tornou um empresário aí de sucesso, né? E, inclusive apoiando, ajudando várias pessoas com seu conhecimento, né, buscando outras formas de receita. Vai ser uma honra enorme a gente poder falar sobre isso aqui hoje no nosso podcast, né, de como a pessoa consegue ali sair da questão técnica, se tornar empresário e mudar de vida. Exato. Isso aconteceu com você? Isso aconteceu comigo e eu sou muito grato pela oportunidade de estar aqui e falar justamente sobre um assunto que eu domino, que mais do que isso eu gosto e que eu estudo todo dia para melhorar, cara. Então, realmente é algo que eu tô falando sobre o que eu gosto. Não, então, sensacional. Então, para começar, a primeira pergunta é como foi essa virada de chave? Como você deixou de se tornar apenas um técnico e se tornou empresário? Qual que foi essa virada? Cara, aconteceu uma coisa, foi bom você tocar nesse assunto. Essa primeira pergunta ela é muito interessante, porque eu comecei trabalhando de casa. Então, de casa eu tinha o meu trabalho, os clientes visitavam a minha casa e era tudo ali, né? Então, foi um ambiente criado de uma forma que funcionou, mas, poxa, teve um certo limite, porque começou a frequentar gente demais na minha casa, e aquele negócio, a gente não sabe até onde isso vai ser saudável. Verdade. Concorda? Então, as coisas foram crescendo, melhorando, fui tendo orientação até mesmo de clientes. Olha, Murilo, você poderia estar fazendo isso e aquilo. Só que aconteceu uma coisa muito interessante nessa virada de chave, porque um desejo que eu tinha ali era de ter alguém para me ajudar. Então, eu comecei a ter um princípio que, tipo, poxa, se eu fizer essa tarefa e tiver alguém para me auxiliar nesse detalhe aqui, o meu rendimento vai ser muito maior. E eu pago esse cara, se ele quiser crescer junto comigo, a gente vai criando um negócio. Então, isso era algo que eu sentia que era bom. Mas aconteceu um fato muito interessante, e eu conto isso diversas vezes quando a gente toca nesse assunto. Que foi um fato do vagabundo aqui tá jogando videogame numa terça-feira, 4 horas da tarde. Deus e o cliente...
E o cliente, isso aí, trabalhando em casa. E o cliente... Isso, Você assim, trabalhava de game? Não, eu já era um técnico de informática, mas eu trabalhava na minha casa. As pessoas levavam o equipamento lá. E aí eu não queria atender um determinado cliente porque ele tava me atrapalhando até meu rendimento ali no videogame. Você era alguém, né? Chegou na hora, você tava no chefão. Ele tava me atrapalhando. Aí você pensa, alguém ligar nessa hora? Não dá, cara. Aí o que aconteceu? Ficou o dia inteiro à toa esperando uma ligação. O cara liga na hora do passar de fase. Aí o que aconteceu? Eu passei um orçamento para cliente que era 3 vezes mais o valor que eu cobrava. Aí o cliente, de raiva. Aquele orçamento que é pra não aceitar. Pra não aceitar, não queria fazer. Aí o cliente, tá, mas e que hora você me entrega? Aí eu falei assim, eu pausei o jogo e falei, te entrego hoje ainda. Ela, tô levando aí agora, porque isso aqui é muito importante, a minha empresa, cara, tá precisando assim. Aí eu pausei, eu refleti, falei, cara, olha só onde que tá o valor do serviço. Então não é só na minha mão de obra. O valor tá pro cliente, porque a empresa dele vai deixar de faturar, sei lá, 5, 10 mil reais por conta da falta de um serviço meu que eu passei 3 vezes mais caro, só que para ele não é caro. E ali foi uma virada de chave muito grande para mim. Então eu passei a fazer isso, testar, né? Com todos os serviços que eu tinha, porque até então não teve ninguém para desbloquear minha mente e falar, não, Murilo, seu serviço tá barato, tá caro, tem que mexer isso aqui. Não, com esse start, eu já tive a percepção de, pô, eu vou testar isso com todos os outros serviços, só que eu vou ofertar para pessoas mais nichadas, para empresas, para um público que precisa de uma mão de obra rápida. Porque eu sei que o meu serviço é bom. Quase você vira um advogado igual o Guilherme, que o advogado foi o primeiro a descobrir isso, né? O valor da perda. Você vai perder 500 mil, eu vou te cobrar só 100. Então, os advogados descobriram isso mais tempo lá atrás. E eu descobri isso na marra, né? Então foi algo que me ajudou bastante. Então o serviço que eu cobrava 100, né? Eu passei a 300 ali para aquela pessoa que me ligou e isso foi o start, ela aprovou na hora. Então passei a dobrar o preço das outras, só que eu no início foi um pouco difícil. Só que como que foi a virada de chave mesmo? Foi a partir do momento que eu comecei a passar valor, como se esse valor já fosse muito antigo. Então, eu criei uma narrativa assim, na hora de passar um orçamento, que eu comecei a perceber uma tendência de orçamentos assim, não, então é esse preço mesmo, tá tudo certo, tá ok. Murilo, você falou um negócio interessante aí. O Derlan estava aqui já coçando a mão para falar, eu atrapalhei só um pouquinho. Você falou como que você dava o preço, você deu o preço assim na raiva, não tinha estrutura de preço, de nada. Não tinha estrutura de preço nem nada. Você um preço ali, isso, você achava eu já considerei. Você achava que era um preço alto. Eu considerei que ela não iria aprovar. Só que como eu falei meio debochado, não fiz tanta questão, acho que o cliente sente isso, eu acho que ele pensou do outro lado assim, não, esse cara tem serviço pra caramba. Mas você ele falou assim, que meio entrega. Debochado, tipo meio, né? Vendedor. Isso é um gatilho mental. Isso é um gatilho mental, com certeza. Isso é um gatilho mental. Então eu percebi que, falei, cara, esse negócio é interessante, eu vou testar. E a partir daquele momento eu passei a trabalhar a mesma quantidade que eu trabalhava, só que faturando mais. Então eu passei a ter mais qualidade de vida, passei a ajudar mais em casa. Eu fiz engenharia de computação, mas meu pai na época ele tinha um recurso muito limitado e ele falou, não, mas mesmo assim eu vou pagar para você. Só que a gente começou a passar dificuldade em casa. Para você ter ideia, meu pai ganhava um salário e ele pagava mais de R$1.000 de mensalidade para mim. Então eu falei, pai, eu vou pausar o treinamento, vou pausar esse curso, eu vou trabalhar momentaneamente, depois eu volto para poder estudar, só que eu quero ganhar dinheiro para te ajudar, eu não consigo te ver nessa situação. E nesse ainda, período aí você já estava casado? Você morava com seus pais? Não, eu morava com os meus pais, né? Na época eu tinha ganhado até um carro do meu pai, que na verdade era só me colocar no carro de família com direito de dirigir. Esse era o ganhar o carro, não era o meu carro. Mas já estava bem feliz, bem satisfeito já. Só que tudo foi acontecendo da forma assim mais incrível. Eu sou muito orgulhoso. E quanto tempo que foi para você sair desse Murilo trabalhando na casa dos seus pais como técnico pro empresário que você é hoje? Cara, foi em 2010, foi quando tudo começou, 2009 para 2010. Então trabalhei um certo tempo em casa, depois teve uma situação também que é uma história super interessante, eu pulei para uma sala comercial e dessa sala comercial eu tinha juntado 6 meses de valor de aluguel para poder pagar, porque eu não sabia o que ia acontecer. Eu queria ir com o pé no chão, então eu tinha 6 meses para bancar. Olha que legal. Exato.
você diverge bastante do empreendedor brasileiro, que sai na tora, né? A maioria seria com menos 2 meses de aluguel, ele ia alugar o imóvel. E sai pra ver o que dá, né? Sai pra ver o que Mas dá. estava confortável pra mim em casa. Então eu falei, eu não vou pra uma Muito sala comercial. Casa do pai, gasolina do pai. Exato, só que aí aquele negócio, né? O conforto começou a me incomodar. Porque eu falei, cara, isso não tá certo. Porque eu tô aqui, em casa eu já ganhava uns 10 mil reais por mês. Eu já faturava, né? Tava ganhava bem. 10 mil e despesa zero. Então, aí tem coisa melhor? 10 mil líquido. Almoço, roupa passada, tudo. Não era LL, líquido. 10 mil. Não era líquido, assim. Mas, assim, a gente pode colocar aqui uns 60%, 70% era margem. O restante já era peça, mas tinha muito serviço. E, às vezes, um serviço que eu faço, às vezes é 500 reais. Não naquela época, né? Mas hoje, um serviço é 500 reais. O que é interessante é que no curso que você estudou, a engenharia da computação, ele é mais hardware, né? Então, assim, a ciência da computação, ela já é um intermediário e tem sistemas de informação que é uma camada mais visual, é uma questão mais de análise de sistemas. Então, quanto mais baixo, que é o caso da engenharia da computação, é uma pessoa mais técnica, né? Ou seja, lá não existe tantas disciplinas que oriente ele a fazer gestão. Então, isso aí é um problema muito sério nos cursos de técnicos. Então, sair dessa situação de um técnico em informática para um gestor é uma ponte muito grande, é um desafio muito grande. Eu digo porque eu também sou da área de ciência da computação, com graduação, com mestrado, fiquei ainda 1 ano e meio fazendo doutorado e eu tive que parar justamente por causa de empresas, né? Mas a gente sabe dessa dificuldade que tirar um gestor de um técnico. Né? Nós, na verdade, aqui na mesa somos 4 pessoas e temos 2 que nasceu do técnico e 2 que não. E eu falo o seguinte, a maioria dos técnicos hoje, eles fazem a faculdade, eles se desenvolvem, eles aprofundam na expertise deles, mas, infelizmente, a faculdade não te dá as habilidades, o que a gente chama de soft skills, para você se tornar um empresário. Então, Murilo, conta pra gente, o técnico que tá ouvindo aqui a gente agora, quais habilidades ou qual tipo de mentalidade ele tem que ter para sair do técnico para o empresário? Excelente pergunta, Guilherme. O principal de tudo é sair dessa zona de conforto que eu falei. Porque para crescer nesse segmento nosso, a gente precisa dar o próximo passo. Qual é o próximo passo? Eles não sabem. Aí vou alugar, vou melhorar um lugar, quero uma área comercial, começa a pagar mais caro num aluguel. Tem gente que me pergunta, até você que me pergunta pelo Instagram, Murilo, eu quero montar uma loja, qual o primeiro passo? O primeiro passo é não montar uma loja. Eu sempre falo isso, por quê? Vocês imaginam por quê? O cara quer montar uma loja. Por conta dos custos fixos? Seria isso? Também. Porque, cara, eu comecei trabalhando da minha casa. Você concorda que eu posso fazer uma carteira de cliente, sair, atender, não ter um custo fixo e atender o cliente no lugar dele? O que pro nível do cliente é muito melhor. Você concorda? Sim. Então o ideal é o quê? Eu sempre oriento ele ter uma carteira de clientes primeiro e a partir do momento que você tem uma carteira de cliente, cara, aí sim você tem clientes. No mundo da informática tem uma particularidade muito grande, que é o fato de repente, você que está assistindo, achar que montar uma loja vai te dar um retorno financeiro. Ah, Murilo, eu quero começar, vou montar uma loja. Cara, pode até dar certo, mas o nível de dificuldade vai ser extremo para você. Porque no início não vai ter a quantidade de cliente, você vai conseguir atender até mesmo os custos operacionais. Às vezes você vai estar sozinho. Então, você ter a carteira de cliente, cara, no início é a melhor solução. Murilo, você falou aí, você está falando, né, do segmento e do mundo da informática, que é dessa forma. Com a minha vivência, eu posso te dizer que é quase em todos os negócios, né? O ideal é a pessoa começar um negócio de casa, sem despesas fixas, né? E testando, validando ali a oferta, o produto, fazer uma carteira de clientes. Validação de produto é importante. Exatamente, criar ali uma estrutura de receitas, né? Talvez até um colchão de poupança, como você fez lá 6 meses, para poder garantir as despesas fixas ali, para você partir para esse empreendimento. Mas o que a gente vê muito hoje em dia é que a pessoa muitas vezes não tem esse recurso, aí não tem o conhecimento, porque também o conhecimento poderia potencializar um negócio maior, o network também pode potencializar isso, né? E assim que nascem também grandes empreendimentos, mas o melhor caminho para quem está começando, que ainda não tem esses conhecimentos, não tem a visão, não tem o network, é realmente começar de casa, pequeno, né? Testando, validando a oferta, para depois partir para uma estrutura mais robusta de custos, né? De despesas fixas. Exatamente, é isso mesmo, cara.
E ao mesmo tempo que você fez essa analogia, existem também pessoas, os técnicos de informática, que querem o quê? Sair do CLT e montar o próprio negócio. E aí também eu bolei uma estrutura que funciona muito bem, que é como que o cara vai sair do CLT para se tornar empresário? Porque o cara tem desejo. Só que como conquistar isso se ele não tiver a audácia? Entendeu? Porque tem que ser corajoso, concorda? Eu vou sair de CLT, porque uma das coisas que eu considero é o seguinte, o cara tá aqui em CLT, aí vamos supor que o cara ganha bem, R$3.000, né? Bem assim, mais ou menos. E aí ele quer ir pro mundo do empreendedorismo. Cara, você sabe quais são os riscos? Você sabe quais são os custos? O que você tem que assumir? O que você tem que fazer? Muitas vezes ele não sabe. Então, dentro da minha metodologia, é uma das coisas que eu ensino. Como que o cara vai sair do CLT? E eu posso até dar um spoiler pra galera aqui, ó. Quer sair do CLT? Você que é técnico, cara, melhor coisa. Pega, vai divulgando o seu serviço e vai fazendo fora do horário de trabalho. Combina com o cliente, ó. Posso pegar aí na sua casa, tal horário. Ou marca na sua casa para o cliente levar em tal horário. E à medida que o seu trabalho for atrapalhando o seu rendimento, aí é a hora de fazer a transição. Murilo, mas você falou um negócio bacana, mas no dia a dia, como que a pessoa faz isso? Como que esse CLT, que tem essa mentalidade de empresário, porque não é todos, né? Às vezes a gente acha, todo mundo vai se tornar empresário. Não, é só aquele que tem essa mentalidade, essa visão, e uma questão importante, você falou, a vontade. Mas na prática, como que ele pode fazer isso? Ele fica com receio, né? Eu trabalho, sei lá, numa grande empresa de assistência técnica, aí eu monto meu Instagram, começo a postar que estou fazendo serviço extra, serviço por fora. Às vezes não de assistência. A grande maioria é a galera que não trabalha em assistência. Ah, certo. A grande maioria. Então ele nem tem um conhecimento prático, por exemplo. Às vezes nem tem um conhecimento prático. Um conhecimento técnico acadêmico, e aí quer partir ali para aplicar aquele conhecimento. A sua pergunta foi excelente, porque eu também não recomendo assim, o cara tá trabalhando na assistência e vai ficar pegando serviço por fora. Acho que isso nem é legal, porque é o mesmo segmento, é uma concorrência, tem um termo. Tem um termo. Nosso aqui é de trazer as coisas para a prática, né? Exato. Trazer para o mundo da prática, assim, para a gente quebrar esse mito, assim, tá um podcast, ou tá falando nas redes aí, tá na cara, falando só de teoria, mas na prática mesmo, na dificuldade, como que se faz isso? A grande maioria das pessoas geralmente são técnicos ou não têm o conhecimento, só que não deu certo, de certa forma na vida dele não deu certo, porque ele não fez o que deveria ser feito. E aí, ele foi trabalhar em outro segmento. Nada a ver. Mas, Murilo, eu gosto da informática. Eu já trabalhei com informática. Eu queria voltar. Eu queria renovar meu conhecimento. Só que o cara já vem com a mentalidade de querer abrir uma loja. Então, o que eu recomendo? Cara, vai se renovar numa assistência técnica, entendeu? Vai... Enfim, tem que explorar. Agora, pode fazer o nosso treinamento, que tem muita coisa prática, só que focada especificamente naquilo que dá retorno financeiro. Porque tem problemas muito complexos que enche o ego do técnico de falar assim, recuperei essa placa-mãe dessa máquina aqui. Cara, é massa demais, não é legal? Verdade. Você fala assim, essa máquina parou de funcionar, eu fiz ela voltar a funcionar. O tanto que isso é massa. Só que isso é algo difícil, exige recurso financeiro muito grande. O principal é o tempo. E aí não é certeza que ele vai conseguir recuperar essa máquina. O que eu foco? O que eu recomendo? Você perguntou sobre a transição do CLT para o empreendedorismo. Primeira coisa, cara, faz curso, treinamento, começa a pegar um cliente por fora de um segmento que não tem nada... Geralmente a tendência é essa. O cara trabalha na indústria têxtil ali, operacional, mas ele gosta de ter um conhecimentozinho básico. Ele quer montar a lojinha dele, é o sonho dele. É isso que eu viabilizo. Então, cara, começa a divulgar, pega assim, fora do horário para não atrapalhar também o empresário que contratou aquele cara. Mas se o cara tem um sonho, por que não começar, né? Colocar o pezinho de fora ali para poder se tornar um empreendedor? Ele pode, ele tem essa liberdade. Só que acho que foi você que falou, né? Foi o Guilherme. Falou, não, a faculdade ela não ensina você a ser empreendedor, empresário. Não tem aquelas habilidades ali. Tem uma coisinha ou outra, mas na prática mesmo, você vai ter que descobrir dando a cara. Então, o segredinho é esse. O cara de CLT, ele tem que começar a pegar uns serviços fora do horário que ele trabalha para já poder ir tendo essa demanda. E ele vai criando a carteira dele. Você tinha feito uma outra pergunta também? Não, era sobre essa questão prática, né? De como fazer isso na prática mesmo, no dia a dia, né? E aí eu trouxe ali a questão se ele já trabalha numa empresa, né, técnica. Eu acho que você explicou bem como que ele pode fazer isso aí. Eu acho que foi muito assertivo. O Guilherme comentou um negócio aqui, a gente já entrando aqui no outra seara, que é a educação,
né? Você também trabalha com educação, porque nem todo empreendedor tem a mentalidade, aliás, todo técnico tem a mentalidade que você tem e as capacidades que dá para ver que você tem de oratória, né? De comunicação. Você se comunica muito bem e aprendeu a vender ali, né? Chutou lá na lua, 300, é fácil de vender. Os caras ficam falando que é difícil de vender, o negócio é R$100, eu mandei 300 e fechei. Graças a um jogo, né? Graças a um jogo que te passou raiva e você testou ali e validou um preço. Mas nem todo técnico a gente vê que tem essas competências, né? Essas atitudes. Normalmente o técnico ele é mais analítico, ele é mais introvertido, ele toma menos risco, a coisa dele tem que ser muito bem metódica ali, né? Muito bem organizadinha. Exato. Então, assim, como fazer essa virada de mentalidade do técnico para o empreendedor? Cara, novamente eu toco na questão do conforto. O conforto, tá confortável demais. O que é mais prioridade? Vamos supor que você é técnico, Fabrício, né? Fabrício, você é técnico. O que é mais prioridade para você? Ter a satisfação de resolver um problema extremamente complexo? Ou você pegar aqueles serviços que a grande maioria dos técnicos respeitados, eles falam assim, pô, resolvi esse problema difícil aqui. Aí entre eles, tipo assim, eles têm respeito entre eles. Só que eu sou da turma dos não tão experientes nos problemas complexos. Então, eu não deixo de pegar esse serviço, não. Eu pego. Mas o que eu faço? Eu terceirizo. E às vezes eu ganho mais do que o cara que executa. Porque eu soube vender. Então, uma das coisas, uma virada de chave para você que é técnico, independente da situação aí que você tá, ou do segmento que você trabalha, é você ter a perspicácia de procurar aquilo que vai te dar mais grana, para você levar mais conforto para a família, para você ter mais tempo para você, para ter um hobby. A gente tava ali andando de kart, né? Isso. Ou seja, não é todo mundo que tem esse tempo e nenhum recurso financeiro para praticar um hobby. Por isso que o Guilherme não responde. Não foi à noite. Tá aí, ó. Eu vou ficar 4 horas da tarde. Tô estupiado. Não, kart é bom, eu foi gosto à noite, foi à noite. Trabalhar de short, né? Chinelo. Cara, às vezes eu vou. E é uns dias que mais rende, você acredita? O cara mais quebrou rende. um paradigma. Porque eu venho de chinelo e de bermuda, eu digo que mais rende. Cara, e rende, porque eu não atendo o cliente, assim, eu não atendo o cliente em si. Eu fico mais no background ali, na loja, vendo tudo. E o dia rende mais, cara. Parece que a gente fica mais ativo. Não fica pesada a roupa. Então tem dia que eu vou, assim, com roupa de academia e pronto. E os caras aí gastando uma fortuna de energia do Zegna, de terno. Eu acho que ela tem importância. Eu acho que ela tem importância dependendo da localização, do momento. É importantíssimo isso, andar também, bem né? e tal. Da ambiência, né? Mas tem dia, por exemplo, que, cara, hoje vai ser edição de vídeo. Eu vou trabalhar de uma forma muito estratégica. Eu não vou nos panos. Eu nem curto tanto isso, entendeu? Da oficina, né? Da bancada. Exato. Então tem isso. Agora de gravação e tal, aí é diferente. Então é claro que o investimento ele tem o seu valor. Eu valorizo muito isso, só que tem momentos que fala, cara, hoje eu vou ficar zen. O rendimento tem que ser todo aqui, ó. E eu quero estar leve. Aí é um dia que eu vou mais tranquilo. Fabrício, vou aproveitar o seu gancho da pergunta e quero quebrar aqui um tabu, um mito. Para começo de conversa, para você ser empresário, você não precisa da sua faculdade. Pronto, acabou. Para mim, ter um hospital não precisa ser médico. Para mim, ter uma construtora não precisa ser engenheiro civil. Para você ter uma loja de assistência técnica, você não precisa saber de nada de assistência técnica. A verdade é essa. A verdade é essa. Você precisa saber ter habilidades de um bom gestor. Você precisa conhecer de pessoas, você precisa conhecer de processos, você precisa ser um líder. E essas soft skills têm que ser trabalhadas para que você se torne um líder, um empresário de sucesso. Agora, qual que é a grande virada de chave? As pessoas acham que ela aprofundando tecnicamente, ela vai se tornar melhor empresário. Mas a verdade é que não tem nada a ver. 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 Até aproveitando o seu gancho, né, e ainda voltando na pergunta dele, cara, eu falei aqui do peso, né? O que é mais prioridade? Você ganhar mais ou ter o ego de resolver um problema complexo? Porque o problema complexo, o ticket dele é maior do que o problema menos complexo. Mas e a escala? E a escala? É isso o problema. Aqui, no problema complexo, o cara vai ser mais reconhecido entre os técnicos, só que ele vai ter que investir mais grana, ele vai ter que investir mais tempo, e muitas vezes, se ele investir muita grana, às vezes ele não vai ter tempo, e às vezes não tem nem saco, nem paciência, vai pôr culpa na profissão, pôr culpa num monte de coisa. Então, o que eu faço hoje no mercado, que é assim, que graças a Deus eu tive esse entendimento muito rápido, que foi de, se tem serviço fácil,
beleza, eu vou executar, vou saber como que tudo funciona, porque eu sei que esse serviço aqui tem uma demanda alta no mercado. E os técnicos que têm um ego elevado não querem dedicar nisso. Que é, por exemplo, você tem um computador lento. É um negócio que eu consigo treinar alguém para resolver. Então, você concorda que eu já consegui sair do operacional aí? Paga um salário, comissão, inclusive comissão considerável, porque senão eu não consigo manter o profissional junto, que eu treinei junto comigo, ele vai para o concorrente. Então, eu tenho que ser o melhor. Então, treinei esse cara, treinei outro para fazer outro tipo de serviço. Por exemplo, higienização de computador, de Mac. É igual trocar óleo de carro. Cara, chega a placa por dentro, fica verde, de lodo, de corrosão. E quem tá usando lá há 5 anos não sabe que precisa de uma higienização. Então, a gente eleva esse nível de conhecimento para o nosso cliente consumidor final, ele busca a gente e a gente consegue ter uma demanda muito alta. E outra coisa, além de ter pessoas que executam esse serviço para mim, eu ainda tenho a certeza que no final vai dar certo. Não é igual um reparo complexo que às vezes tá lá horas, ferramenta, cara, e no final não dá certo. Murilo, legal. No seu segmento, aí você está falando de gente que executa para você, você precisa treinar bem essas pessoas. Sim. Para você ter esse nível de confiança que você acabou de comentar, sim, que você tem certeza que vai dar certo e vai entregar. Você está com dificuldade de encontrar gente, de capacitar, ou isso é fácil no seu mercado aí de assistência técnica de informática? Cara, é tão fácil quanto enxergar o Papai Noel hoje em dia. Cara, vou te falar uma coisa, eu acho que é uma dificuldade nacional em todos os segmentos, né? Achar pessoas comprometidas com o resultado, em querer crescer. Sem dúvida. Tem muita gente que acaba, meu técnico, o empresário fala que, esses dias eu vi um vídeo falando, o empresário, meu patrão fala que vai crescer junto com a empresa e tal, e eu nunca vi esse crescimento. O cara faz algo diferente? Ou ele faz só? Ele fica até no trabalho até mais tarde? Ele faz por merecer? Ele tá fazendo parte do crescimento da empresa? Porque você concorda que já tem essa dificuldade, né, Guilherme? Da gente encontrar profissional. Você acha que eu não vou dar uma parcela do negócio, eu pagar uma comissão a mais pro cara que tá me ajudando a ganhar mais dinheiro? Você acha que eu não faria isso? Entendeu? E você falou um negócio muito legal. Eu adoro quando algum colaborador me procura, né, pedindo aumento. Eu penso, ali nasceu uma semente que ele precisa de uma melhoria. E a pergunta muito simples que eu faço para ele primeiro é por quê? Por que você precisa de um aumento? Eu falo, vamos listar tudo que você faz e o que você vai se dispor a fazer a mais, ou traz um projeto bacana, né, que você quer desenvolver, como que isso vai agregar valor para a empresa, para os clientes, né, para os colaboradores, para a sua vida. E geralmente eles não conseguem entregar. E ali fica claro, né? Tipo assim, tem um desejo, eu quero ganhar mais, né, como colaborador, mas eu não consigo fazer mais, né? E ali abre-se essa lacuna para poder treinar, capacitar, melhorar aqueles que realmente têm a vontade e têm um desejo. Mas você falou um negócio muito interessante, né? Você vai entregar mais, você vai fazer mais, você vai ficar mais depois do horário, vai fazer um curso fora por conta, né? E muitas vezes você vai conversar com o colaborador, ele fica esperando, né? Ah, mas e um treinamento? Olha, e você? Quanto você investiu em você? Né? A empresa esse ano investiu R$ 1.500 por colaborador com treinamento, capacitação. E você, quanto você investiu em você mesmo? Não sei o quê, porque eu não tive tempo, porque não tô corrido. Enfim, sempre vai ter aquela desculpinha que a gente já conhece. E assim, o que fica claro também, né? Às vezes o colaborador, ele não investe nele. Ele não acredita nele, mas quer esse aumento, né? Ou quer mudar de posição, quer se tornar um empreendedor, um empresário. E é exatamente isso que a gente trabalha, né? Trabalhar essa virada de mentalidade nesse pessoal que quer se tornar empreendedor, empresário, trazendo esses questionamentos para levar eles a pensar, cara, o que eu estou fazendo a mais, o que eu estou fazendo de melhor? Porque o empreendedor, ele busca todo dia melhorar a vida de alguém, inclusive a dele mesmo, né? Ou principalmente a dele mesmo, a maioria. Mas assim, se você não está disposto a melhorar algo, você não vai evoluir. Posso fazer um desafio aqui, pode ser um pouco ousado, mas até para o seu colaborador, por exemplo, quer saber como ganhar mais do Fabrício, do Guilherme aqui? Pode falar? Pode. Posso dar uma sugestão? Claro. Se eu tiver errado, pode dar um tapa na cara aqui agora, não tem nada não. Cara, justamente isso. Agregar valor. Exatamente. O cara, às vezes, ele acha que ele merece ganhar mais por tempo de casa. É assim que a gente mede? O cara ganhar mais? Não pode ser assim. Eu acho que o cara... Beleza, ele tá... Cara, o cara é faxineiro. Não importa. Ele, às vezes, ele conseguiu um cliente pra você. Só de falar, só de conversar. Você já não se propõe a pagar uma comissão pra essa pessoa? Independente do cara, se for um amigo, se for lixeiro, se for gado, não interessa. Todo mundo merece o reconhecimento se ele foi atrás. Se o colaborador está dentro da empresa,
e ele pode conquistar mais clientes, ou ele vem com um projeto novo. Ou seja, é a mesma arte do networking. Quando a gente faz um networking, o interessante não é a gente se doar, não é tipo com palavras ou com desejos. A gente, na verdade, se doar a ponto de colocar dinheiro no bolso de outra pessoa. Sim. Por quê? Porque aí eu tô sendo interessante para outra pessoa. A mesma coisa é o colaborador. Ele tem que ser interessante para a empresa, porque senão ele é mais facilmente substituído. A procrastinação é imensa na grande empresa. Então você concorda comigo? Pro cara que tá assistindo, pro colaborador, que não é difícil você ser mais interessante para a empresa? Um pouquinho só do que você fizer a mais de diferente, para melhor, para a empresa, cara, já é um pontinho na lista. O cara pode chegar com você. Por exemplo, o cara que chega lá no Fabrício quer ganhar mais. O cara chega com a lista de coisas que ele já fez. O Fabrício vai analisar. Pô, o cara fez isso aqui mesmo. É verdade essas informações? Pode ser que ele nem consiga o aumento. Mas, no mínimo, o Fabrício ele vai achar o cara mais interessante. Com certeza. Eu falo para você, assim, um dos meus sonhos, de verdade, em relação à equipe, aos colaboradores, é que nós conseguíssemos chegar a um modelo que todo mundo ganhasse pelo lucro, pelo resultado, com pesos. Todo mundo pudesse ganhar dessa forma. A legislação brasileira não permite esse tipo de formato. Né? Você contratou ali, a pessoa tem que ter um salário, tem que ter um salário mínimo e tal. Mas já pensou? Toda empresa... Todo mundo ganhasse em cima daquilo produzido. Você só ia ter os melhores. Com certeza. Vamos supor que a empresa deu 1 milhão de lucro no mês. Cara, o CEO tem um peso 2x. Os diretores têm um x,8. Fulano, equipe operacional, todo mundo pegar isso aqui, reservar o capital de giro, reservar os reinvestimentos. E o restante aqui é o salário da turma em cima daquilo que produziu. A gente não pode colocar 100% produtividade, mas a gente pode colocar produtividade em todos os cargos. Então a gente trabalha a legislação trabalhista conforme para dar mais rendimento. Então, por exemplo, na minha indústria, Murilo, eu pago fixo mais variável para todo mundo, desde as vendas até o operacional. Então, se a empresa produziu muito esse mês, o operacional vai ganhar mais. Eles sabem que a cada tonelada que está sendo produzida, está vindo dinheiro para o bolso deles também. Então, esse formato a gente consegue extrair mais. Mas foi um método que nós criamos. Agora, a pergunta que eu quero fazer, já mudando aqui para um assunto que a Apex acredita muito. Nós acreditamos muito em método. O que eu vejo é que empresários, eles não têm clareza. Eles não sabem qual que é o primeiro passo, o que fazer. É onde que chega alguém que já construiu, que já teve sucesso e cria um método. E o método não é nada mais do que um passo a passo para que você execute algo. E eu vejo que você fala muito sobre método. Quando que foi essa virada de chave para você sair do improviso e criar um método? E esse método, ele é replicável ou não? Entendi. Excelente pergunta, Guilherme. O método, ele começou... Quando eu criei a minha forma de trabalhar e eu vi que aquele molde era super interessante para mim, eu pensei, cara, será que isso é replicável? Ainda tendo em vista que muita gente, às vezes no Instagram, me perguntava, Murilo, que spray é que é aquele ali é um spray de limpeza? O que é? Então, as pessoas estavam começando a perguntar demais. E aí, me veio uma sacada. Falei, cara, eu vou fazer um curso, um treinamento, só que diferente de tudo que eu já vi. Colocando uma câmera de cima para baixo, outra me mostrando, e uma terceira com microscópio. Ou seja, numa aula ter 3 câmeras, por exemplo, para o cara aprender a técnica de execução. Então, nada mais é do que o cara fazer os serviços express, são serviços rápidos, que tem uma alta demanda e que eu consigo replicar. Tem coisa melhor do que isso? Tem demanda no mercado? Com certeza. Eu criei um método de replicação do jeito que eu faço, e como se não bastasse, ainda tem uma forma empreendedora para saber vender e agregar valor nessa mão de obra, porque ela sim é mais escalável do que um reparo complexo. Então, baseado nisso, eu criei o meu método. Para quem não conhece, eu criei o método MATEC, que significa mentoria, atendimento, técnica, empreendedorismo e qualidade. Então, quando a gente pega tudo isso aqui e coloca dentro da nossa metodologia, a chance de dar certo, ela se torna muito maior. É claro que significa sucesso? Não, porque depende de cada pessoa. Mas, por exemplo, nós temos alunos que são cadeirantes, que ganhavam cerca de R$ 1.500 por mês, um salário trabalhando em assistência, e eu tenho a incrível satisfação, cara, de ver o resultado do cara hoje, acreditando em mim, sem ter onde tirar dinheiro, pediu dinheiro emprestado e tal, foi lá e comprou meu curso, que é o Eltinho, um abraço pra ele. Cara, o cara hoje terminou de construir a própria casa, tem piscina na casa, olha que legal. Comprou um carro automático para melhorar a qualidade da família, coisa que ele mesmo fala que não foi possível sem essa parte mental, sabe? Essa mudança de mentalidade.
o cliente leva na casa dele. E ele só executa os serviços que são mais fáceis, porque tem uma demanda. No final das contas, depois dele trabalhar, ele já tem certeza, né? Que se não tiver nenhuma intercorrência ali, que vai dar certo, que ele vai receber. Então ele conseguiu escalar isso. O cara vive bem, tem 3 filhos. É o caminho para a prosperidade é o empreendedorismo. É o empreendedorismo. Não tem jeito. Murilo, eu costumo dizer o seguinte, que sem método sobra confusão. Com método sobra resultado. Exato. Porque a pessoa consegue escalar, foi o que você fez, né? Você desenvolveu um método ali seu, com 3 câmeras, para poder explicar, para que a pessoa consiga executar da mesma forma que você executa e conseguir dar velocidade, escala, para ter o melhor desempenho, ter o melhor resultado. É isso, esse cara. case bem bacana aí do Wiltinho, como é que é o nome? O Eltinho. O Eltinho. Ele é lá do Espírito Santo. Um abraço para ele lá, pra turma aí do Método Matec, vocês sabem como é que funciona. E, cara, uma coisa super interessante é que quando a gente fala de método, é muito interessante. Por quê? Porque é como você falou agora, é bagunça, né? É bagunça. Verdade. Antes eu atendi em casa, aí tinha que sair comprar uma peça, aí nisso tinha cliente chamando na porta de casa. Olha que loucura que é. E eu costumo dizer que técnico de informática rende igual puta. Só à noite. Por quê, cara? Essa analogia é uma brincadeira, mas é porque durante o dia é muita confusão, é ligação, é peça, vai buscar, é cliente ligando, taranã, e não rende o dia. Aí quando é que o técnico rende? À noite, quando para de trabalhar ali, das 18 horas, os clientes deixam de ligar. E aí, sem música, sem distração, sem nada, ele consegue executar o que tem que ser executado. Então, por diversas vezes, eu começava a trabalhar ali 8, 9 horas da manhã e só terminava, às vezes, 2 horas da manhã. Então, agora eu descobri mais uma profissão, trabalho à noite, que eu conheci. Ladrão, polícia, guarda noturno, puta e agora técnico informática. Técnico informática. Rende mais à noite esse tipo de profissional aqui, viu? Não, é interessante que existem vários métodos de vários nichos. Você está falando especificamente do método que você criou do nicho de técnico para informática. Só que existe isso para todos os segmentos. Todos. E o que eu vejo são empresários cabeça dura que não quer investir R$1 no conhecimento para aprender um método que vai ganhar, às vezes, meses e anos. Exato. Isso não entra na minha cabeça. Eu pego toda a minha trajetória, Murilo, lá de 2017, eu comecei a empreender em 2014. Mas em 2017 foi onde eu comecei a ter clareza que eu não era herdeiro, que eu precisaria trabalhar mais do que alguns para me se tornar uma pessoa bem-sucedida. E eu falei, cara, eu não consigo sozinho. Eu preciso procurar pessoas, métodos, conhecimento que eu não tenho para conseguir chegar lá. Perfeito. E eu investi, a minha jornada de lá até aqui foi em alto investimentos. Eu já, sem brincadeira, eu já devo ter gastado mais de R$500 mil em mentorias, treinamentos, sem contar assessorias, né? Se for colocar isso, já passa de R$1 bilhão. Só para me desenvolver e desenvolver a minha empresa. Só que isso acelerou muito a minha jornada. As pessoas olham para mim e falam, o Guilherme é uma pessoa bem-sucedida, mas eles mal sabem que eu comecei do zero há 10 anos atrás. Né? Com a mentalidade. Né? Agora eu te faço uma pergunta. Você falando isso, tem muita gente que prefere o contrário. E a pergunta é melhor pagar a consultoria e saber de quem já tá nesse caminho, ou você pagar para errar e aprender? Você tem um caminho, vamos lá. Você tá no ponto A e você quer chegar até o ponto B. Sim, certo? Certo. Qual você prefere? Gastar 3 anos para chegar lá ou 1 ano? 1 ano. Então, para você chegar a 1 ano, você vai precisar de uma condução diferente. Então, o que eu falo? O caminho do empreendedorismo você pode ir a pé, ou você pode ir de carro, ou você pode ir de avião, ou você pode ir lá no foguete do Elon Musk. Ele já vai começar a lançar agora para fazer viagens, né? Daqui na Europa vai ser questão de 50 minutos. Qual que é o caminho mais rápido? Só que, para você ir a pé, você não vai gastar muito. Você vai comprar uma água de R$2. No carro, você tem que colocar o combustível. Você vai gastar aí, às vezes, no lugar, R$500. O avião, você vai gastar uns R$2.000. E o foguete, você vai gastar, às vezes, R$10, R$15 mil. Vou falar assim, só para vocês entenderem. Então, esse investimento, você vai contratar alguém ou que já fez e ele vai colocar na sua mão todos os erros e acertos que ele já fez. E você falou bem dos veículos, né? Essa analogia é muito legal. E o que eu acredito que você colocou, o Murilo também, é que é comprar um mapa. Contratar quem tem um mapa, né? Na rua aí a pessoa fala, quem tem as manhas, né? Quem consegue pilotar.
Então, assim, alguém já foi, já conhece o caminho e está te vendendo um mapa. Pode aparecer um caminho melhor amanhã? Pode. Mas hoje nós temos um mapa que vai te mostrar qual seria o melhor caminho baseado em outras jornadas e outras viagens que foram feitas, né? Alguém já foi a pé, gastou 5 anos, alguém foi de avião, gastou 1 hora, mas custou tanto, só que o cara teve resultado, teve tempo. Então, eu acredito que a comprar o conhecimento é você realmente comprar tempo. Eu acredito que hoje é o recurso mais caro que existe. É o tempo. Todo mundo está querendo tempo, está querendo que sobra tempo para mais qualidade de vida com a família, mais tempo para poder fazer aquilo que acredita. Então, quando a gente compra um conhecimento, como o Guilherme citou, que comprou várias vezes, nós estamos comprando um tempo. E qual que é o valor que tem esse tempo? Acho que essa que é a reflexão que precisa ser feita, né? Então, eu vejo muitas economias boas. Não, pode deixar, a gente vai tentar fazer sozinho. E às vezes, depois de 1 ano, a pessoa me chama, né? Já tive vários casos desses. Fabrício, agora vamos fazer aquele negócio. Rapaz, mas tivesse feito lá 1 ano atrás. Ele falou, se tivesse feito, mas eu não fiz. Tem que fazer agora. Exato. Em termos de conhecimento, a gente sempre tem uma referência. Todo livro, um bom livro, se você olhar no final dele, tem a referência. Então, assim, não tem como dizer assim, eu fiz, eu aprendi sozinho. Por mais que você tenha esse método que está gerando valor, agregando valor ao seu trabalho, você foi um técnico, né? Então, quem foi a referência para você em relação a essa questão de sair do técnico para o empreendedorismo em relação a pessoas? Cara, que legal. Essa é uma pergunta interessante. O principal hoje, cara, se chama Flávio Augusto. Quando você escuta ele e vê as entrelinhas e tenta adaptar isso para a realidade que a gente vive, é muito interessante. E eu fiz justamente isso. Que foi o quê? Cara, o Flávio Augusto teve uma coragem absurda. Ele foi lá, bateram a porta na cara dele umas 20 vezes lá, não conseguiu contratar, não conseguiu ter acesso a um galpão para ter as aulas e tal, e teve um doido que foi lá e aceitou o negócio, né? Não, vai, entra aí. É difícil isso, né? Porque já era para ele ter desistido. E foi uma das coisas que aconteceu muito comigo. Hoje as empresas, a gente se referiu várias vezes aqui em relação a começar de casa, né? Grandes empresas aí no mundo hoje são gigantescas. Começa na garagem, né? Na garagem de casa. Então isso é padrão também, né? Ou seja, até mesmo para você poder escalar, você tem que ter uma estrutura por trás ali, um fomento, né? Eu digo que quando eu trabalhava em sala de aula, eu era professor aqui na Unip, no Objetivo, na Camburi, aqui em Goiânia. Quando eu montei a minha primeira empresa, eu tive que sair de um emprego. Minha esposa começou a tomar conta. Quando escalou um pouco mais, eu saí do segundo emprego. Depois de 2 anos que eu saí do terceiro. Justamente por quê? Porque eu tinha que ter uma estrutura ali, um ponto de equilíbrio para justamente eu poder sobreviver no mercado. Porque os boletos não param. Não param. Não é verdade? Verdade. É por isso. Mas a água batendo na bundinha assim é onde que o rapaz já acelera o passo. Mas a pergunta sobre criação de método. Eu tenho uma teoria. Nada se cria, tudo se combina. Eu sou de vários segmentos diferentes. Indústria, construção civil, transportes. E eu gosto sempre de combinar as coisas de um negócio para o outro. Por exemplo, toda empresa que eu entro, eu sempre estou com um olhar atento. O que eu posso levar para os meus negócios? E segmentos diferentes. Então, essa combinação de segmentos diferentes, você vai pegando, copiando e colando. Opa, isso aqui funcionou, isso aqui não. E aí você vai acabando criando o seu método de gestão, seu método de liderança. Verdade. O jeito que você faz as coisas dentro do seu negócio. Eu sempre vejo, às vezes, o cara de um segmento sempre focado em fazer benchmark em cima só do seu segmento. Mas existe um valor gigantesco de você ir em um segmento totalmente diferente e ver o que está funcionando lá e ver se faz sentido com o seu. E essa combinação de fatores e segmentos, você acaba criando algo autoral. Ou algo que faça muito sentido para o seu negócio. Eu já apliquei várias coisas de outro segmento no meu que foi virada de chave. É o que eu falei do Flávio Augusto agora. Eu vi como é que ele fez algumas coisas, acompanhei ele há muito tempo. E aí é o que ele fala nas entrelinhas assim, cara, a gente tenta adaptar. Ao fundamento, né? Ao fundamento, porque na vida nenhum negócio eu acho que vai se encaixar exatamente igual ao dele para se copiar. Eu acho que isso nem é legal também. Mas, o cara tá disposto a ensinar. E eu quero fazer. E ele tá falando, então, minimamente eu vou prestar atenção e colocar em prática. Tem muita gente que tem ideia legal, já viu? E não põe em prática. O executor sempre vai vencer o visionário, o planejador, quando eles não executam, né? E isso que você falou agora, inclusive, é algo muito importante para aquele cara que é muito técnico, que até foi mencionado aqui. Ele não é empresário, né?
Então, para o cara hoje que é muito técnico e quer ter mais tempo, quer ter um sucesso no seu segmento, na sua área, cara, você precisa se sentir incomodado com o que você está ganhando. O que você pode fazer para explorar mais? Inclusive, um dos princípios do Flávio Augusto, a gente aplica hoje numa das nossas empresas, que é a KNT Agency, que é uma empresa que divulga assistências técnicas. Porque hoje existem políticas nos meios de divulgação que bloqueiam a conta assim, ó, em 1 minuto. Então, como anunciar sem ter bloqueio e fazer dar certo, escalar? Aí tem gente que quer fazer sozinho, tem técnico que quer fazer sozinho. Aí vai lá, leva bloqueio. Aí, em vez do cara estar trabalhando e fazendo dinheiro, ele quer fazer o tráfego pago sozinho. Isso é interessante? Obviamente que não. Só que ao mesmo tempo que ele entra na nossa agência, eu ensino ele a aumentar o ticket médio dele para o valor da agência não ser um peso durante o mês dele. Porque se ele ganha 10 mil, aí a agência fez ele faturar, por exemplo, mais 10, você concorda que não vai ser um peso ele ter ali, né, um meio termo? Não é um peso. Mas se ele tem um sentimento de que a agência é um peso, significa que ou a agência não está conseguindo entregar resultado, ou o atendimento dele não está bom. Então tem que mapear. O melhor técnico, o melhor cliente pra gente é aquele que chega assim e fala assim, vamos marcar uma reunião, o que precisa fazer? Porque não, esse trem não dá certo, ele já tira a conclusão por ele mesmo. Não é assim que as coisas funcionam, não é assim que tem resultado. Se a gente está disposto a vender um serviço, eu tenho que me comprometer totalmente em entregar esse serviço com alto desempenho. Senão não faz sentido para ele, eu nem quero que ele me contrate. Não é satisfatório, isso não se perpetua. Murilo, você falou bem aí, né, desse investimento em marketing, né? Vocês têm uma agência lá especialista nesse marketing para assistência técnica, vocês fundaram aí, já estão obtendo êxito, sucesso. O Guilherme falou aqui dos benchmarks, eu estava aqui lembrando, cara, assim, a consultoria ela vive de benchmarks, né, de aplicar melhores práticas, e como ela permeia vários segmentos ali, ela vai fazendo isso que o Guilherme disse que aprendeu e vai fazendo lá dentro dos negócios dele, né, aplicando ali metodologias, visões de outros segmentos, né, e vai conseguindo ali melhorar a estrutura dos negócios deles. Hoje também a gente está muito focado na visão do cliente, né? Então eu vejo muito isso. Qual que é a visão do cliente? Por isso os ecossistemas, né? Então o que eu tenho dentro da minha estrutura, dentro das minhas verticais de negócio, que eu consigo atender o mesmo cliente, né? Uhum. Qual que é o pensamento desse cliente? Qual que é a dor dele? O que ele pensa? Onde que ele vai? Quase o Globo Repórter, né? Que onde que ele come, onde que ele vive, onde que ele dorme, quem são eles, né? Quando se vivem em bandos. Então assim, eu acredito que hoje o empreendedor, né, precisa olhar mais para fora da companhia, né? Precisa olhar para o cliente. Cara, o que o cliente está querendo nesse momento? O que o cliente do agro quer? O que o cliente da imobiliária quer? O que o cliente, né, da tecnologia ele está querendo? Porque são normalmente as mesmas pessoas, né? Então, ou são empresas ou são pessoas que estão consumindo produtos, serviços, soluções e melhorias. Então, quando a gente consegue agrupar isso, a gente consegue criar um método voltado, focado na necessidade de um grupo específico de clientes. Ontem eu estava ouvindo o João Adib falando também no podcast que ele escolheu atender 90% do mercado, que é o mercado de massa, né? Então eu tinha a opção de atender 10% ou 90%, que também serve para todos os mercados, né? Então, se nós temos um país onde 1% da população são ricos e super ricos, né, que tem um PIB ali que representa 80%, 90% da economia, e do outro lado nós temos aí mais de 200 milhões de brasileiros que fazem parte do grande grupo de massa. E ele escolheu isso lá. Isso também é uma visão importante para um empresário, um empreendedor saber, cara, quem eu quero atender, como eu quero atender. Não dá para ser tudo para todo mundo, né? E um dos principais motivos do fracasso geralmente é esse, querer agradar todo mundo, já dizia o filósofo, né? Querer ser tudo para todos. Eu acho bacana você, né, foi para o nicho, o seu nicho ali de assistência técnica, criou um método e criou também uma comunidade, né? Depois a gente vai falar disso. Então, finalizando sobre o método, acredito que é isso, né? Você trazer o melhor dos mundos, baseado ali naquilo que alguém precisa para ter uma qualidade de vida melhor e transformar aquilo num processo replicável, que é onde consegue escalar. Aproveitar que você falou de comunidade, eu já quero entrar nesse assunto, até porque comunidade ela é importante para todos os segmentos. E o que de fato muda quando o empresário, o empreendedor para de andar sozinho e começa a andar em comunidade? E o que você fez para lançar essa comunidade sua técnico de elite? Boa pergunta, Guilherme. Cara, a comunidade ela dá para as pessoas um senso de pertencimento muito grande. E se existe uma comunidade de técnicos
que são de elite e que tem um nível, só quem tá ali dentro todo mundo pagou R$1.500 para poder participar. Já começa por aí. Você acha que esse cara vai se igualar a um nível de mentalidade do cara que acha esse valor caro? Caro é um mês de mensalidade de faculdade. Quanto que custa uma mensalidade de engenharia de computação? R$1.000, R$1.200 hoje em dia. Isso é caro. É claro que o mundo não seria o mundo que é sem faculdade, sem universidade. E isso é muito válido. Não estou tirando o mérito dela, não. Até nós temos um professor aqui, né? Não seria isso. Mas acontece é que a realidade, ela depende de muitos fatores. Só que pro eu não dependi de absolutamente nada da faculdade para eu colocar o que eu sei hoje em prática. Eu não aproveitei praticamente nada. É claro que se eu fosse um engenheiro naval, que vou fazer o navio não balançar, seria diferente, né? Mas não é esse o meu caso, entendeu? Então a comunidade só tem pessoas ali dentro que querem testar, que querem saber mais, que não são típicas de confusão, que compartilham conhecimento, e quem tá ali dentro é privilegiado. E a pergunta é, o cara vai se desenvolver mais ou não? Nós temos nossa comunidade da Apex. Eu acho interessante o seguinte, quando você está num ambiente empresarial, uma comunidade de empresários, você entende que cada negócio, todo negócio tem etapas. Tem um cara que está no início, na fundação da empresa, tem o cara que está na rampagem, outro está lá já pensando mais, como o Fabrício está falando, a experiência do cliente, o que o cliente pensa. O cara não pensa isso no início do negócio. Ele vai pensar ali quando o negócio já está em processo de maturação. Numa comunidade, você vai conectar com um cara, às vezes, que está no seu nível e o que está acima. E um insight que vocês trocam ali tem um valor que paga muito mais do que R$1.500. O interessante da comunidade é isso. Essa troca de informações, troca de network. E quando você está num grupo de empresários, é onde que você faz não só network, mas o que eu chamo de network monetizado. Network por network, você vai estar conhecendo pessoas. Mas se você conseguir monetizar nesse network, aí faz muito sentido. É onde que, se você é empresário e está conectado com outros empresários, tenta monetizar isso aí. Mas para monetizar, tem que fazer sentido para os dois lados. A roda tem que girar. É muito chato o cara que já chega aí querendo já vender o trem ou outro que não faz sentido. Não faz. Mas assim, quando tá no ganha-ganha, você monetiza o network, aí sim essa comunidade tá valendo muito a pena. A comunidade, ela assim, existe essa comunidade que paga para você participar e é interessante porque você vai receber conteúdo, conhecimento, mas existe a essência também da comunidade. Por exemplo, um grupo de WhatsApp. Às vezes tem pessoas ali que, eu não tenho essa condição ainda de entrar num grupo, uma comunidade ali, mas existem várias comunidades gratuitas que às vezes é um start para você começar. Eu participo de comunidade, vou dar um exemplo, que eu fiz MBA na Fundação Getúlio Vargas em 2019. Até hoje o grupo está unido. Olha Ou seja, há 6 anos que terminou. Lá tem caras que é o diretor de TV da APE aqui no Brasil, da APE. Pessoas que desenvolveram o sistema de internet da África. Então, várias pessoas, grandes profissionais, que ali eles, de vez em quando, olha, o conteúdo que eu coloquei novo e tal. Então, aquela comunidade ali, que é gratuita, troca certos conhecimentos que são importantes. Cara, ali você consegue agregar valor. Às vezes o cara trabalha numa área que não é a minha, mas aquilo que ele aplica lá pode aplicar na minha empresa. Por quê? Porque eu não posso pegar nada engessado ali e tentar inserir na minha empresa, como na indústria do Guilherme, e colocar dentro da minha loja. Não vai funcionar. Eu tenho que ter adaptabilidade. Exato. Porque as pessoas são diferentes. O processo é diferente. Então, por que eu não devo adaptar? Então, essa questão de comunidade ela é importante. Um grupo de WhatsApp lá no site da vida lá, existe 5, 6 pessoas que podem te auxiliar. E quantas pessoas já não se integraram diante de uma comunidade? Quantos negócios já não surgiram? Isso aconteceu comigo. Até mandar um abraço pro Kaique, que é o meu sócio. Ele foi aluno, teve um evento, para você ter ideia do tanto que isso tem força. Através da comunidade, ele se destacou ali. Ele sempre me perguntava, sempre me questionava, sempre vinha com ideia. E até que um dia ele falou, Murilo, tô indo pra Goiânia, eu gostaria de te conhecer. Ele é lá de Sorocaba. E aí ele chegou e falou, Murilo, eu tô aqui em Goiânia, mas eu não consegui ir hoje. E aí eu vou aí, deixa pra próxima vez. Eu falei, não, cara, vem. Isso era num sábado, na sexta-feira que era pra ele ir, pra eu receber ele lá na loja. Falei, não, vamos nos encontrar em algum lugar. A gente parou num açaí, conversou por 3 horas, eu dei um monte de dica pra ele. Cara, ele aplicou tudo que eu falei. Que legal. Deu super certo, mas ele começou a desenvolver habilidades que eu vi que é um cara, assim, mega inteligente
e ele precisava de um direcionamento. E ele não tinha tanta vontade de ficar no operacional, apesar de ter essa capacidade, igual eu tava. Falei, cara, deixa eu ver qual que é a desse menino. E ele foi lá e fez coisas magníficas. Começou a ter resultados incríveis. Foi lá, montou um negócio, o pai dele ajudou, igual meu pai me ajudou muito no início também, até esses tempos atrás. E, cara, foi um cara que hoje ele se tornou meu sócio pela visão que ele tem. Então a gente criou, por exemplo, a questão da agência, aí ele toma frente, eu sou ali um conselheiro, fico acompanhando resultados, e tem toda a equipe trabalhando. Então, novamente, eu não tô no operacional. Ele monetizou o network. Exato. Esse aí conseguiu monetizar. Verdade. A comunidade, acho que era um fator, assim, da evolução humana, né? Desde os princípios ali, quando as pessoas começaram a se reunir em comunidades, é que veio essa evolução. Isso veio permeando, né, durante os séculos aí. E hoje está muito forte no mundo empresarial, né? No mundo acadêmico também, as comunidades. E o que eu vejo assim, cara, quando tem pessoas em prol de um mesmo objetivo, aquilo vai ter um salto, né? Então a comunidade, ela consegue antecipar meses, anos de conhecimento só por aquela ambiência ali, né? Aquele ambiente de pessoas ali em prol de um foco, né? No seu caso lá, o técnico nosso aqui, empreendedorismo, investimento. O ambiente molda, né, Fabrício? Sem dúvida nenhuma. O Verdade. ambiente é um fator predominante na evolução das pessoas, né? É só você imaginar o seguinte, você pega, esses dias eu comprei uma planta, e eu coloquei essa planta num vaso mais ou menos desse tamanho aqui, para quem tá vendo aí, uns 80 centímetros, não é grande. Essa planta nesse vaso de 80 centímetros, ela vai ficar aí por volta de 1,5 metro. E aí eu tava passando e vi essa mesma planta num jardim, sem estar no vaso. Ela tinha mais ou menos 3,5 metros de comprimento. 3 vezes mais o tamanho. O ambiente é esse mesmo formato. Você cresce conforme o seu ambiente permite. Às vezes você tem muito sangue nos olhos, quer fazer, quer crescer, mas o ambiente ele vai te travar. Aquela planta naquele vaso de 80 centímetros, é um vasinho pequeno. Vai limitar muito essa planta. Mas a partir do momento que você está num ambiente, um jardim, onde você tem espaço, ou seja, uma comunidade, onde as pessoas falam de negócio, as pessoas falam de princípios, as pessoas têm um casamento, cara, isso muda totalmente. Muda. E não faz sentido eu estar num ambiente, por exemplo, empresarial, que esses empresários falam sobre infidelidade. Cara, isso não é pra mim também. Pode ser que o ambiente empresarial está certo, mas vai violar os meus princípios. Opa, tô fora disso aqui. Então, tome muito cuidado o ambiente que você tá, porque isso pode levar à sua destruição ou limitar muito o seu crescimento. Agora, você tá na comunidade que faz tudo sentido, você tem certeza que você vai voar, vai crescer. A comunidade, ela tem algo muito interessante. Mesmo aquela pessoa que tá te ensinando algo, ela tá te empurrando para a realidade também. Por quê? Porque o mercado ele é contínuo, ele é mútuo, ele muda o tempo todo. Eu vou dar um exemplo. Se você continuar fazendo a mesma coisa hoje, Murilo, e daqui 2 anos, se a gente voltar a conversar e dizer, não, tô do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa, pode ter certeza que você ficou para trás. Por quê? Porque é contínuo, é um fluxo. Se a gente não tiver essa vontade de crescimento contínuo, não dá. Então, a educação, o conhecimento, ele tem que ser contínuo, ele não pode parar. Eu vou subir um pouco o nível dessa conversa, eu vou transcender um pouco para falar um pouquinho do que eu acredito. Assim como aqui nessa sala, onde 2 ou mais estão reunidos, a maior força do universo está ali. São 2 espíritos reunidos, né? E com a comunidade é uma unidade de espíritos, né? Vários espíritos reunidos em prol de um objetivo. Às vezes a gente só enxerga o âmbito profissional, ou acadêmico, ou uma comunidade de pessoas em prol de um condomínio, mas quando esses espíritos estão reunidos em prol de um mesmo objetivo, existe uma força maior. É o que eu acredito. Talvez muita gente não acredita, né? Eu acredito que a força da comunidade, ela tem esse poder de transcender a coisa física, né, e passar, trazer essa força para dentro daquilo que aquela comunidade está se propondo a fazer, né? Principalmente quando é uma coisa boa, uma coisa do bem, né? Porque também existe comunidade do mal. A gente vê aí as facções, né? Então, essa força, ela permeia todo esse universo aí da força da comunidade, a força de pessoas reunidas, né? E isso, para mim, é o que tem o maior valor na comunidade. E quando coloca método mais comunidade, nós temos escala, uma aceleração, uma evolução muito mais rápido, né? Por isso que, nos últimos anos, eu acho que esse advento da comunidade tem ganhado força e as pessoas têm se reunido em núcleos, né, para poder ter uma força maior para brigar por algo, na verdade. E na Apex também, né, tem a comunidade lá, o nosso clube de empresários, investidores, que a gente está desenvolvendo, trabalhando nisso para poder unir
essa turma em volta de fazer negócio, fazer bons negócios, gerar emprego, gerar renda, né? Gerar prosperidade, onde quer que a gente possa passar, não é verdade, Guilherme, Derlan? Eu acredito que o Murilo também deve ter algo parecido ali na comunidade técnico de elite. Exatamente. Essa comunidade técnico de elite é um exemplo para a gente poder até analisar. Pô, você lembra do primeiro cliente seu na comunidade? Cara, eu lembro. Hoje você sabe quantos tem dentro dessa comunidade. Essa trajetória aí, dessas pessoas que estão com você ali, qual a visão delas com a comunidade? O que você pode falar para nós? O que eu imagino que elas veem referente à comunidade? Cara, evolução. Por quê? Porque, cara, o Fabrício sabe um negócio que eu não sei, ele compartilhou ali comigo em prol de todo mundo. E o restante das pessoas? Tá todo mundo compartilhando ideia. Ah, tem um ali que descobriu uma ferramenta. Pega e joga lá na comunidade, entendeu? Isso tem um valor muito grande lá dentro. Ah, tem um que... Igual, nós temos uma pessoa dentro da nossa comunidade, que é o Pedro, um abraço Pedrão aí também, que ele fica por conta dos alunos, porque uma das grandes mentalidades que a gente aplicou dentro da nossa metodologia é que o aluno não pode ficar sem um respaldo do nosso time. Então, para qualquer procedimento técnico, o Pedro tá lá, ele responde a galera que precisa de um auxílio, porque a gente vende isso também. Então, todo mundo tem direito ao longo de um ano essa comunidade. Muito bom. Mas tem gente lá que tá desde o princípio, né? Desde quando a gente começou em 2019 com o treinamento. Então já tem o quê? Uns 6 anos aí, 6 né? anos já de comunidade, pessoas se apoiando, né, em prol de um objetivo comum para melhorar a vida. E é onde está a riqueza do universo, né? Que você falou, achei muito legal isso. Exatamente. Pessoal, nós estamos chegando no final de mais um podcast, mais um episódio 5º. Acho que foi muito enriquecedor aqui nossas conversas. Eu acredito que boa parte das pessoas que não se tornaram empresário, mas têm vontade, tem um pequeno bloqueio. Eu quero que, para a gente finalizar, vocês deixem o arroba de vocês, onde as pessoas podem te encontrar, e também deixem um recado para essas pessoas que está nos ouvindo, que é aquele cara técnico operacional, às vezes tem um conhecimento profundo ali de técnico, né? Mas não conseguiu ainda dar aquele passo para se tornar um empresário, um empreendedor. Então, vou começar pelo Murilo, dá a volta e termina aqui comigo e deixa o seu recado para essa pessoa. Entendi. Vamos lá. Para você que está assistindo a gente aqui, que tal se hoje você trabalhasse menos e ganhasse a mesma coisa que você ganha? Já seria um benefício, né? E se de repente você trabalhasse a mesma quantidade de horas e ganhasse mais? Seria interessante, não seria? É onde envolve qualidade de vida, vontade de mudar, de melhorar. Só que, igual você falou, a água bateu na bunda ali e fez o cara pular, não é verdade? E aí, o que você pode fazer hoje para poder mudar isso? Empreender? Às vezes o cara já empreende, mas você foi atrás de uma comunidade, atrás de mais conhecimento, independente, né, do segmento que a pessoa trabalha, que está assistindo. Você já foi atrás disso? Já passou a saber como que é? O que você precisa fazer para ganhar mais e ter mais qualidade de vida? Eu acho que, então, assim, pro meu recado são 2 coisas para vocês procurarem. Mais qualidade de vida e mais recurso financeiro para ter condição de aproveitar a vida também, né? Eu penso isso. Excelente. Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então, eu deixo aqui como conselho você buscar pessoas que tenham conhecimento, que possam agregar valor ao que você almeja. Não adianta você querer algo e andar com pessoas que te levam para trás. Então, eu creio que a base ali é o conhecimento, é você buscar através de pessoas. Hoje nós temos tantos acessos aí, tantas formas de você aprender, de você desenvolver algo melhor, né? Então, eu creio que a gente tem que ter pessoas que vá nos levar para frente. Pessoas que jogam a gente para trás, a gente tem que descartá-las. Então, essas pessoas que trazem conhecimento para a gente, vai nos auxiliar, vai nos colocar em patamares maiores, tá? Então, como aqui na Apex, nós temos pessoas profissionais ali que nos auxiliam aqui nas tomadas de decisões. Às vezes a gente quer fazer uma coisa ali, eu quero fazer assim, aí chega o Guilherme ou o Fabrício, eu acho que o melhor caminho é esse. Então, quando você está em comunidade, quando você tem pessoas que possam te ajudar ali, você se torna uma pessoa mais assertiva. Então, o meu Instagram é Derlan Araújo BR e fica conosco sempre aí, nós estamos à disposição sempre para vocês aí que estamos ouvindo. Maravilha. Eu, para finalizar, também quero agradecer muito a sua participação aqui hoje, viu, Murilo? No nosso Obrigado. Apex Cash, foi bastante enriquecedor.
né? Como transformar aí de técnico a empresário, né? Eu acredito que precisa ter método, estrutura e comunidade. Você tem construído isso muito bem, né? Lá nos seus negócios, lá com o método Matec, a comunidade Tropa de Elite, técnicos de elite. E isso não é luxo, né? Isso também não é um negócio de uma empresa gigante. A pessoa pode começar a vir construindo isso, mesmo com um negócio numa etapa inicial, pequeno, né? Estruturando, porque isso também leva tempo. Você falou 2019, né? Quando começou, hoje, 6 anos depois, é que, né, essa comunidade tomou corpo e a coisa vai crescendo ali, vai ganhando tempo. E como eu disse, né, só reforçando, acredito que a força, a união das pessoas é que fazem a força através da unidade do Espírito Santo. O meu @é Fabrício Oliveira AL. Quem quiser falar comigo pelo Instagram, estou à disposição. E antes de acabar, não vai acabar assim, não. Tem uma pergunta bomba pro Guilherme. Eu tava achando que ia passar batida. Eu só não falei o meu @, que é @Murilo Marques 23, viu? Murilo com 2 L's, Marques 23. Maravilha, Murilo. Aqui, Murilo, a gente sempre tem uma cultura, né? Como todas as nossas empresas têm cultura, o podcast tem uma cultura. E geralmente a cultura é jogar uma pergunta bomba. E geralmente quem pega é o Fabrício. Agora ele tá jogando uma pergunta bomba pra mim. Essa pergunta bomba, ela não está no script, viu? Não tá. Interessante esse negócio surpresa. Nunca está. Onde a gente testa o empresário de verdade. É, Vamos lá, Fabrício, solta que eu tô preparado. Eu sei que você tá preparado, graças a Deus. O Guilherme, hoje nós estamos falando aqui, né, de técnico a empresário. Como um técnico pode empreender e se tornar um empresário. Mas por que a gente vê tantos técnicos geniais, com bastante conhecimento técnico, que não conseguem empreender e ter um sucesso ainda maior com aquele trabalho que ele realiza ali com maestria, com precisão? Deixa essa resposta para a turma aí como uma dica para os técnicos hoje que estão nos assistindo lá do canal do Murilo Marques. O que eu mais vejo são esse perfil de pessoas. Eles são bons no que fazem e se começa a ter resultado. E fala assim, agora é o meu momento de empreender. E quando começa a empreender, não dá certo. E eu falo aqui, eu deixo 3 dicas, Fabrício. A primeira é que o técnico, esse cara bom, ele precisa ter coragem. Dar esse passo requer coragem. Eu vejo que muito técnico, eles são muito metódicos, geralmente do perfil conforme. E o perfil conforme, eles são o quê? Eles são mais medrosos. Então você precisa ter coragem. O segundo é a resiliência, porque é extremamente desafiador. Nós estamos no Brasil, um país que não tem segurança jurídica, muito imposto, muito burocrático. Hoje, para você abrir uma empresa, quantos meses que é? O cara que nunca abriu, ele não vai ter ideia de como fazer esse negócio. Mas ele tem que ter resiliência, porque no começo vai ser ruim, no começo não vai ser bom, vai dar muito trabalho. Só que vale a pena. E o terceiro, Fabrício, e o último que as pessoas pecam muito, que é o método. Dependente qual segmento que você tá. Você quer fazer a virada de um cara operacional, técnico para empresário? Busque um método. Porque isso vai fazer você ganhar muito tempo. Ah, Guilherme, é muito caro. Peraí. Cara, é algo que você comprou e não deu resultado. Imagina se você comprou algo e aquilo ali te dá resultado em questão de 6 meses a 1 ano. Poxa, ficou barato. Foi um investimento. Não saiu caro. E aqui na Apex, agora é lógico, vendendo nosso peixe, nós entregamos método para qualquer empresário, para qualquer segmento. Porque existem as habilidades universais de um negócio. Quando você fala sobre processo, pessoas, cultura, liderança, isso é universal, você aplica em qualquer negócio. Mas isso também tecnicidade para cada tipo de negócio. E a gente consegue entregar tudo isso. Desculpa te interromper, só para exemplificar, porque tem muita gente que me pergunta, às vezes, o que é um método? Um método é um passo a passo padronizado de como se resolver alguma coisa. É um caminho, para e passo ali, né? Como se fazer alguma coisa. Às vezes o pessoal fala método isso, método aquilo. O que é o método, né? Então, só para explicar o que é o método, é a forma de como fazer algo padronizado que você possa replicar aquilo, criando aquele padrão. O cara que inicia do técnico para o empresário, o passo número 1 é entender como ele vai abrir a PJ. Então, se o método abra PJ, faça isso, contratação. Então, você tem um passo a passo até você ter sua empresa aberta. Agora, tem um outro método que eu já tenho minha empresa aberta. Qual que é o meu problema? Não, beleza, meu problema é com pessoas. Como resolver? Pô, existe um método para você resolver o problema de pessoas. Não, o meu problema é que minha empresa é muito bagunçada. Existe um método para você implantar processos na sua empresa para organizar a sua empresa. A roda já existe.
Você não precisa ficar queimando a cabeça. Existem pessoas que já queimou muito a cabeça, que aprendeu e faz e dá certo. É isso, é ganhar tempo. Então, Fabrício, é isso. A gente desenvolver, treinar, buscar conhecimento, conectar com pessoas que já conhecem. Então, é só entrar na nossa comunidade que já vai ter aí meio caminho andado. Posso complementar com um fator também? O cara não quer ser empresário? Existe um fator também que é o que aconteceu comigo. Vocês lembram que eu falei aqui que da galera da comunidade, vamos colocar nível nacional. Eu não sou o cara que tem mais experiência nos reparos complexos lá. Eu não sou esse cara. Mas o técnico, tudo isso que você falou é muito importante. Mas tem um fator chamado visualização. O técnico que tem menos conhecimento, que, vamos supor, se for colocar no âmbito geral, tem muita gente melhor do que eu. Mas no âmbito empreendedor e de visualização, eu sou muito melhor, diga-se de passagem. Você sabe qual que é o produto ou a solução mais vendida no mundo? Marketing. Não, é aquele que é mais conhecido. Às vezes não é o melhor produto, mas o mais conhecido, o mais falado. Exato. Exatamente, que tem a maior visibilidade. Aí entra por trás do trabalho do marketing, tornar um produto uma solução conhecida. Cara, eu fiz ela ser vendável. Eu fiz vídeo, assim, eu fiz vários vídeos, depois você olha no canal, de 59 segundos. Teve uns que deu 3 milhões e meio de visualização, teve um que deu 2,5, um que deu 900 mil. O que aconteceu? Você acha que eu atendo o público só de Goiânia? Vem máquina de Manaus pra mim. A dificuldade da máquina vir pra minha mão. Manaus, Espírito Santo, São Paulo. Tem muitas assistências nesses lugares. Mas por que o cara confiou no Murilo? Porque eu mostro o meu laboratório, eu mostro a minha mentalidade, o que eu penso. Então eu tô induzindo a pessoa a pensar o quê? Pô, eu quero que o Murilo mexa na minha máquina, cara. Então tô gerando esse desejo. Sim. Aí eu te pergunto, importa tanto assim o cara ser muito técnico? Não. Eu vou resolver o problema. A gente, vamos para um exemplo prático. Vocês acham que o McDonald's é o melhor sanduíche do mundo? Mas nem de perto. Mas é o que mais vende. Nem de longe. Mas é o que tem melhor marketing, tem mais visibilidade. Qualquer esquina eu fui no Vaticano, lá do Vaticano tem o McDonald's. Tem em todo lugar do mundo. Todo lugar do mundo. A agilidade acho que é o maior fator, né? Assim, praticidade. Eu preciso comer um negócio rápido aqui. O McDonald's vende conveniência. Você nem sair do carro. E padrão, né? Gente, agradeço aí a presença de vocês. Muito obrigado por mais um podcast, Murilo, por ter gastado, investido seu tempo aqui com a gente. Então, até o próximo episódio e tchau, tchau. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço, galera.